Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, meus queridos e minhas queridas, nós celebramos uma das solenidades mais importantes da igreja, a festa de São Pedro e São Paulo, duas grandes colunas da fé cristã. Estes apóstolos foram escolhidos por Jesus para serem líderes e testemunhas do Evangelho. Esta festa nos coloca diante daquilo que Jesus quer para a igreja, diante daquilo que Jesus nos ensina, o que é que realmente significa ser católico. Não é simplesmente dizer eu fui batizado. Não é simplesmente dizer eu tenho uma religião, mas é muito mais do que isso. É muito mais profundo, é muito mais necessário a gente entender. E por quê? Porque quando realmente nós passamos a viver aquilo que foi o desejo de Jesus, tudo aquilo que está na sua palavra passa a acontecer em nossa vida, porque nós entendemos que Jesus, sabendo que ia partir para junto do Pai, ele quis deixar um meio para dizer para os homens e mulheres de boa vontade aonde encontrá-lo, e também dizer que ele, apesar de ter voltado para o Pai, continua presente no nosso meio. Por isso, nós podemos dizer que a igreja é o sinal desta presença de Jesus entre nós, que nos chama justamente, ainda hoje, a ouvi-lo e receber o alimento dos milagres, que é a Eucaristia. Em primeiro lugar, nós temos Pedro, pescador humilde, que foi o primeiro, conforme sabemos pelo Evangelho, a reconhecer Jesus como o Messias, o Filho de Deus vivo, enviado por amor de nós. E Jesus, meus queridos, isto é muito importante entender, lhe dá um lugar de destaque entre os 12 apóstolos. Aqui no Evangelho, em Mateus, no capítulo 16, versículos 18 e 19, página 1304 da Bíblia Ave Maria, nós ouvimos Jesus dizendo: e eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Aqui aprendemos algo importante sobre a igreja, que eu gostaria que você prestasse atenção, porque infelizmente muitos católicos, talvez por desconhecerem a Escritura, por nunca terem ouvido, por imaginarem, que basta eu ter sido batizado, ainda não entenderam realmente aquilo que Jesus quis e quer para a igreja e para aquele que diz que é católico. Primeiro, nós temos que entender que Pedro é o único apóstolo a quem Jesus mudou o nome. E isto não é alguma coisa assim banal. Não, é fundamental para a Bíblia. E por quê? Porque mudar o nome indica quem é a pessoa, o significado desta pessoa, e indica também a missão. Também, quem dá o nome, segundo a Bíblia, tem autoridade sobre esta pessoa. Isto significa que quando Jesus mudou o nome de Simão para Pedro, Jesus revela que de um modo diferente e maior,
Pedro seria guiado por ele à frente dos apóstolos. E a palavra pedra que Jesus usa no Evangelho nos diz que a igreja, ela não pode estar sujeita à emoção humana. Eu não gosto mais desse, eu vou para lá. Eu não gosto mais disso daqui, então eu fundo a minha. Não. Pedra, quando Jesus usou, ele quis dizer, esta igreja, ela tem que durar até o final dos tempos. E é por isso que nós temos que entender que Jesus diz que Jesus, entregando a chave para Pedro, Pedro agiria na autoridade recebida dele, de Jesus Cristo. Ele se torna aquilo que nós convencionalmente chamamos de Papa. E este poder, ele foi sendo passado para frente. E se nós na história voltamos Papa Francisco, e depois vamos voltando os papas que vieram antes dele, nós chegamos lá, onde Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Porém, nós temos que entender, Pedro era um homem cheio de zelo. Pedro era um homem com paixão por Jesus. Mas também ele enfrentou momentos de fraqueza, como nós. Momentos de medo. Ele negou Jesus 3 vezes. Pedro era uma pessoa na caminhada, ainda com problemas como nós temos, dúvidas como nós temos. Mas, no entanto, apesar destas fraquezas, e isto deve fazer, meus queridos, a gente nunca desistir da nossa fé. Isto deve fazer com que a gente entenda que aonde está a fraqueza irá se manifestar a força de Deus. Por isso, Pedro experimentou o perdão e a misericórdia de Jesus, quando na última pesca milagrosa, lá no Evangelho de São João, no capítulo 21, Jesus diz, Pedro, você me ama, Pedro, você me ama, Pedro, você me ama. E Jesus então diz, apacenta as minhas ovelhas. São Paulo, por sua vez, foi um dos maiores anunciadores do Evangelho. Ele era um judeu zeloso, porém ele era fanático na prática da sua religião. Quem não pensava como ele era perseguido, era preso, e muitas vezes ele achava natural, inclusive, apedrejar até a morte. Porém, a vida de Paulo, ela muda radicalmente com o encontro com Jesus. Ele não estava interessado em Jesus, ele não estava buscando Jesus, mas na estrada de Damasco, o que é que acontece? Jesus aparece para Paulo, aquela cena que ele cai do cavalo, e ali ele vai para Damasco com escamas nos olhos, e finalmente, quando vai até ele Ananias, um homem muito simples, impõe as mãos sobre ele, e ele fica cheio do Espírito Santo, ele se levanta e começa a anunciar o Evangelho. Pedro e Paulo nos mostram justamente aquilo que deve acontecer quando nós dizemos, o Espírito Santo habita em nós. Pedro e Paulo nos ensinam que nós não podemos somente querer receber, mas Pedro e Paulo nos ensinam que nós devemos realmente devolver para Deus aquilo que Ele nos dá de maravilhoso. Nós temos que realmente crer como Pedro, depois de ter saído da prisão. Aqui, em Atos, no capítulo 12, versículo 11. E ele, aqui na página 1428 da Bíblia Ave Maria, ele diz, agora vejo que o Senhor mandou verdadeiramente o seu anjo e me livrou. Isto significa
significa os anjos do Senhor acampam em nossa volta. Amém? Você crê realmente nisso? Os anjos do Senhor nos acompanham. Se nós soubéssemos entender isso, se nós soubéssemos realmente crer nesta presença de Deus que nos dá a sua proteção, nós pararíamos de chorar, de nos lamentar, de reclamar, de imaginar que estamos sozinhos. E por quê? Quando nós cremos, quando nós abrimos o nosso coração, nós podemos, como Pedro, realmente dizer: o anjo do Senhor me acompanha. Nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo, aqui na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate. E quando ele falou estas palavras, ele sabia que estava para morrer. Sabia que iam cortar a cabeça dele. Mas nós não o vemos desesperado. Repararam como a gente, às vezes, acontece qualquer coisa, a gente já cobra a Deus. Verdade ou mentira? Onde está Deus? Estou sempre na igreja, estou sempre rezando. Por que é que isso está acontecendo? Ao invés de a gente ser capaz de dizer: o Senhor está comigo, e do mesmo modo como Ele já veio em meu socorro, hoje também Ele irá me socorrer. Amém? Por isso, meu querido e minha querida, nós temos que entender Pedro e Paulo, tão diferentes em suas personalidades e experiências. Pedro e Paulo poderiam muito bem ter fundado a igreja de Pedro, a igreja de Paulo, mas não. Pensavam diferente, trabalhavam até às vezes diferente, discordavam às vezes de algumas coisas, mas estavam sempre unidos. Porque este é o sinal do Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Espírito Santo dos fujões. Eu não me dou com essa pessoa, então eu vou para lá, ou senão eu apronto. Não. O Espírito Santo é o Espírito que nos faz realmente ser capaz de entender que quando eu vivo Deus, eu tenho que ser capaz de entender o outro. Amém? E amá-lo como Jesus o ama. Por isso Pedro e Paulo nos ensinam valiosas lições de fé. Pedro nos recorda que mesmo diante das fraquezas e limitações, Deus pode nos usar de maneiras extraordinárias. Paulo nos inspira a ser corajosos e ousados em levar o Evangelho. Leve o Evangelho na sua casa com doçura, primeiro pelo exemplo e depois pela palavra. Conquiste o seu marido, a sua esposa. Não diga assim: ele não tem jeito, ela não tem jeito. Conquiste os seus pais pelo exemplo, pelo amor. Conquiste os seus amigos, os seus vizinhos. É preciso que a gente avive a nossa fé hoje e a gente aprenda de Pedro e Paulo. Paulo nos ensina que a transformação pessoal acontece quando nós nos abrimos ao amor de Cristo e permitimos que a sua graça nos capacite a fazer a diferença no mundo. Por isso, jovens, sejam na igreja presenças vivas e caminhem sempre em comunhão com a igreja. Adultos, solteiros e casados, sejam também pedras vivas. Não esperem ser chamados. Vão lá e dizer: eu quero ser como Pedro e como Paulo. Eu quero realmente ser pedra viva da igreja. É preciso que nós católicos vivamos este tesouro que nós recebemos de Jesus e que chegou até nós através da igreja, para que nós possamos ser no mundo
este sinal de luz para um mundo que está nas trevas.